Oi pessoal, eu sou a Lili e esse é o vlog de leitura de Licor de Dente de Leão. Segunda-feira, 6 de junho. Essa história é um romance, vai falar sobre a infância de um menino chamado Douglas, ele tem 12 anos, sobre a família dele, sobre os amigos dele, e vão contar, na verdade são capítulos curtos, são quase crônicas da vida desse menino e que na verdade essa é uma história muito autobiográfica. A introdução aqui é feita pelo próprio autor e ele fala que a cidade, apesar de ser fictícia, é baseada na cidade que ele viveu lá nos Estados Unidos. Um monte de coisas que tem na infância do Doug serão também com o próprio Ray Bradbury. Cada capítulo que eu lia, eu queria ler pra alguém, assim, sabe? Eu peguei meu marido, acho que uns 2, 3 capítulos, eu na hora do almoço falava pra ele, posso ler só esse capítulo pra você? Mas a ideia é que eu termine ele até o final da semana e aí eu venho aos pouquinhos aqui em cada dia comentar sobre as impressões da leitura no momento que eu tô fazendo. Sempre que eu achar alguma coisa que tiver interessante, eu ligo a câmera e venho aqui contar. A história vai se passar no verão de 1928, né? O Doug, ele tem 12 anos, tem um irmão, o Tom, de 10, e a gente vai conhecendo aos pouquinhos a família dele, os vizinhos, os amigos e tudo que aconteceu nesse verão. Então dá pra você pegar assim um capítulo e ler ele completamente avulso, assim, sabe? A história se fecha nela mesma. Mas claro, se você ler capítulo após capítulo, a história vai tomando um contorno mais, né, encorpado e tal, e você vai conhecendo um pouco mais sobre a história não só do Doug, mas de todo mundo ali dessa vila, dessa cidade, e também do sentimento dessas pessoas. A ideia é que eu venha então nos próximos dias falar um pouquinho mais sobre os capítulos que eu tô lendo de Licor de Dente de Leão. Atualizando o vlog então, hoje é quarta-feira, 8 de junho, eu já deixei meu filho na escola, aproveitei e fiz minha caminhada, que tem um parque aqui pertinho de casa. Essa semana tava o tempo chuvoso, então não tinha conseguido caminhar ainda, mas hoje eu consegui e trouxe um pouquinho então aqui pro vlog pra vocês verem também. Quarta-feira geralmente é o dia mais tranquilo da minha semana, é o dia que eu já adiantei as coisas aqui de casa, meu marido agora foi trabalhar em Londres hoje, meu filho tá na escola, então hoje é quando eu consigo adiantar bastante a leitura. E eu quero ver se eu leio pelo menos até 80% do livro, porque minha ideia é finalizar o vlog até sexta-feira. Então eu quero dar um gás hoje. Eu cheguei na página 228 de 265, então só falta um pouquinho, vou guardar pra amanhã. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre como que tá a história. No início desse livro, há umas semanas atrás, aqui na história, o Doug, ele descobriu que ele estava vivo. O Doug, uma criança de 12 anos, se deu conta de que ele estava vivo. E como ele ficou feliz em perceber isso e o que isso significava na sua longa vida de 12 anos. E desde então aconteceram algumas coisas, né, ao longo desse verão.
E ele resolve colocar isso num bloco de papel, né? Escrever coisas para ele não esquecer quando ele for adulto. Então a gente vai acompanhando pequenas histórias com ele ou em volta dele, com algumas pessoas próximas a ele. Só que agora nessa parte que eu tô da história, ele recentemente descobriu também que um dia ele vai morrer. Então a história agora ela tem um outro tom. Aconteceram algumas coisas na cidade nesse meio tempo. Inclusive, tem uma crônica, um conto aqui, não, um capítulo, né? Conta a história do solitário. É uma pessoa que mata outras pessoas. Na verdade, o solitário é que a gente lê a história sempre sob a ótica das crianças, mas a gente entende rapidamente que o solitário é um matador de mulheres. Elas são encontradas mortas, estranguladas. Então, é um serial killer. E esse capítulo conta a história da Lavínia, da Francine e da Ellen, que são 3 amigas que vão pro cinema. Elas acabam de saber que o solitário matou mais uma mulher e é uma amiga delas. Sei lá, em 7, 8 páginas, ele constrói um suspense e tem um desfecho, assim, que é impressionante, assim. É bem estilo Stephen King. A Lavínia, no caso, que é a moça que a gente tá acompanhando, né? Ela faz questão de ir no cinema mesmo assim, mas porque ela não quer pensar muito nisso, sabe? É o jeito que ela usa de fugir. E ela quer porque quer ir lá assistir um filme do Charlie Chaplin. E só que mostra a volta dela, voltando pra casa sozinha, com medo. E tem um pico de suspense absurdo que a gente tem certeza que ela vai ser atacada. E aí ela chega segura em casa, assim, ela tranca a porta, ela fica, né, se sente segura de novo. E o capítulo acaba com ela ouvindo uma tosse atrás dela, assim. Negócio surreal. E aí o que vai acontecer a gente já fica sabendo no capítulo seguinte. Mas não vou contar porque a ideia aqui não é trazer spoilers, mas sim contar sobre a atmosfera desse livro. Então, ao mesmo tempo que tem histórias muito tocantes, bonitas, tem histórias tristes também, tem esse tipo de história meio de horror, assim. E por causa dessas histórias, o Doug acaba entendendo que um dia ele vai morrer também. E ele fica arrasado, tadinho, arrasado. E ele, assim, tipo, perdeu o brilho da vida que ele tinha acabado de descobrir que existia umas semanas atrás. Então, assim, a beleza da inocência dessa história é o que faz esse livro ser muito, muito, muito gostoso de ler. Amanhã eu vou terminar e eu faço um apanhado geral sobre o que eu achei da leitura. Terminei o livro. Hoje é sexta-feira, 10 de junho. Ontem eu ia finalizar, mas acabei tendo que parar um pouco, com umas páginas faltando. Então eu terminei só hoje. Mas antes de eu falar sobre o livro, eu vou lá pegar meu cafezinho, porque a conversa vai ser boa. Pronto, voltei com o cafezinho. Vamos começar então a falar desse livro. Você já ouviu quando alguém já falou assim, ai, como essa pessoa escreve bonito, como esse livro é bonito, como essa pessoa escreve bem e tal. Às vezes fica difícil da gente entender o que quer dizer a pessoa escrever de forma bonita. Mas é exatamente isso que acontece em Licor de Dente de Leão. Você lê cada capítulo e você fica impressionado, deslumbrado com a habilidade do autor de colocar as ideias deles em palavras. Você fala assim, nossa, como que eu nunca pensei nessa frase antes? Eu poderia ter falado essa frase. É tão maravilhosa a forma como ele escreve. Eu já sou fã do Ray Bradbury, mas eu só tinha lido os livros que ele escreveu de ficção científica, que são maravilhosos, né? Fahrenheit 451, pra mim, é minha distopia clássica favorita, assim. É a mais belamente escrita. Então, pra mim, foi assim uma redescoberta ler Licor de Dente de Leão, porque não é sci-fi, não é distopia, é simplesmente uma história sobre infância e uma história muito tocante sobre infância. Fala muito com a gente em diversos aspectos, com nossa criança interior, também da gente como adulto, a relação com os adultos da história. É um livro assim muito simples. Ele não escreve de forma rebuscada, não é esse tipo de escrita,
mas é muito bonita a forma como ele escreve. Então eu acho que eu escolhi bem pra começar o vlog, né, porque esse é meu primeiro vlog, né, de leitura. Espero fazer outros, mas assim, sem querer acabei escolhendo a história certa, porque esse é um livro que eu indico pra todo mundo. Se você já gosta do Ray Bradbury, ótimo, uma nova faceta dele que você vai conhecer. Se você nunca leu nada dele, é uma ótima porta de entrada. Se você não gosta de ficção científica, pode ler esse livro sossegado. E se você quer dar um livro de presente, seja para uma criança de 12, ou seja para uma pessoa que não tem o hábito de ler e você acha e ela quer começar e não sabe por onde, essa é uma ótima escolha. E seja um presente para você mesmo. Esse livro são quase como pílulas diárias, assim, porque os capítulos, é o que eu te falei, são curtos. Então, se você quiser, você pode ler um capítulo por dia, assim, de manhã e começar seu dia bem, sabe? Como eu falei, tem capítulos mais fortes, né? Mas tudo isso é pincelado por muita história gostosa, assim, de se sentir bem, sabe? Ele já foi publicado no Brasil já faz uns anos e eu acabei sabendo dele sem querer. Eu vou até pegar o livro pra ver de quando é a publicação dele. Peraí, vamos ver aqui. Eu sei que a história original é de 57, né? 2013, ó, da edição brasileira. E deixa eu contar por que chama Licor de Dente de Leão, porque esse é acho que é dos primeiros capítulos que eles vão fazer um licor de dente de leão, né, dessa flor. E é tão poético. Eles guardam em frascos, então você tem dias de verão guardadinhos e eles tomam no inverno. Aí eles abrem um pouquinho do verão no inverno, sabe? É uma coisa assim, é esse tipo de escrita bonita que eu falo, é muito poético. Se fosse um outro autor, poderia até quase cair no brega, mas ele é muito, muito sagaz. Não fica brega, pode vai na fé que realmente não fica brega. É uma história que ela serve pra todo momento, pra toda fase da vida. Se você tiver um pouquinho triste, quiser pegar um livro pra te dar uma animada, talvez esse seja uma boa opção também. Se você tiver uma fase muito legal da sua vida, vai se intensificar mais essa felicidade, já virou um favorito pra mim. Fica aqui minha recomendação, então, de Licor de Dente de Leão. Muito obrigada por assistir esse primeiro vlog. Desculpa as falhas aí na hora de gravar. Realmente, às vezes, não fica muito focado. Eu tô aprendendo a usar a câmera ainda. Mas eu tô gostando muito desse formato, porque eu sou uma pessoa que eu me deslumbro muito com a leitura. Então eu acho que falar da leitura nesse momento, no momento que eu tô lendo, é quando... Primeiro que as coisas estão mais frescas na memória, mas é quando eu consigo externalizar melhor. Tá? Mesmo as resenhas que eu faço lá no Bukolic, lá no Instagram, eu gosto de fazer assim que eu termino o livro. Então hoje mesmo eu quero ver se eu escrevo um pouquinho sobre Licor de Dente de Leão. Nem que não for uma resenha formal, mas alguma coisa sobre a história eu quero postar lá no Instagram também. Então é isso, muito obrigada, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vlog. Até mais!